O identitarismo das tribos sociais e a lógica do cancelamento das redes estão dividindo e adoecendo a sociedade, reduzindo nossa capacidade de dialogar para resolver os verdadeiros problemas. Os principais usuários das redes sociais, as crianças e adolescentes, são os que mais sofreram. A quantidade delas com depressão mais do que dobrou entre 2018 e 2021 somente em São Paulo. Essa polarização tem aumentado a desconfiança das pessoas nas instituições e o medo da violência devido a posicionamentos políticos. Como romper o ciclo do cancelamento para voltar a fortalecer os vínculos, valores e princípios que nos unem como comunidade? No Virtu Talk de hoje, quem nos ajuda a responder esta questão é a autora do livro Cancelando o Cancelamento, a jornalista Madeleine Lasco. Madeleine, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso podcast do Virtu Talks. Eu que fico honrada, né, de vir aqui um podcast chiquérrimo desse, tava só gente, né, hypada que tá vindo, tô honrada com o convite. Mas você está fazendo um trabalho excepcional, então por isso que a gente precisa escutar aqui, tanto no jornalismo e como autora. E eu sei que você vai lançar um novo livro logo, logo, e eu queria que você contasse um pouco desse seu novo livro, que você vem tocando numa questão muito importante do identitarismo, que a gente precisa levar isso a sério, porque isso realmente está poluindo as relações entre as pessoas, ao invés de ajudar a colaborar para criar um ambiente melhor de discussão das nossas diferenças e divergências, não é? E tirar essa confusão entre o que é pauta identitária e o que é identitarismo, né? Identitarismo é quando a pessoa se apropria da pauta identitária como fosse um flanelinha de minoria que está salvando o mundo, uma tuitada e um pedido de demissão por vez, né? E o julgamento moral, sempre é o julgamento moral. Mas ele não tem nada a ver com a pauta. Ele está lá só fazendo julgamentos morais, enfim. Isso acabou virando uma indústria. E é sobre isso que eu quero refletir. O meu livro está saindo agora pela LVM Editora. Ele é o desdobramento de 2 e-books que eu tinha feito sobre esse assunto e mais uma coleção que eu tinha de fatos, relatos, artigos que eu fui guardando sobre casos específicos. Esse livro se chama Cancelando o Cancelamento. Como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. Então, como que ela ameaça? Me conta, como é que esse identitarismo vem corroendo a confiança na democracia, né? Os laços de civilidade numa democracia? Porque você propõe a privatização das pautas sociais. E quando você propõe essa privatização das pautas sociais, porque quem que está lutando pelas pautas sociais hoje? Você vê o que aqueles grupos que a gente via, movimento negro, movimento de mulheres, perderam a voz. Quem está fazendo isso são empresas. As empresas que estão fazendo essa discussão. E elas estão fazendo essa discussão de uma forma, vamos dizer, a mudar o status quo? Não, porque se mudar, quem está em cima cai, não é isso? E tem também uma coisa fundamental, que é o seguinte: a sociedade civil e a nossa organização político-institucional, elas são democráticas. Empresa é ditadura. Nada que uma empresa vá promover de mudança social vai ser no sentido mais democrático, não porque ela é ruim, mas porque é uma natureza diferente. A empresa, para funcionar, ela não pode ser um sistema amplamente democrático. Um manda, o outro obedece. E você tem de ganhar, vamos dizer, uma experiência tal para você poder ter voz em determinados âmbitos. Você vai crescendo. A democracia, não. A voz da gente aqui e a voz do menino de 16 anos que tirou o título são a mesma coisa. Então, você está diante de naturezas diferentes. E você tem esse produto que as empresas lançam, né, do identitarismo, que é um produto de alívio da culpa burguesa, sequestrando pautas legítimas. E isso faz com quê? Com que, sei lá, a pessoa, eu costumo chamar de Che Guevara de apartamento, que assim, a pessoa ela quer ser o Che Guevara, ela tem essa vontade, ela acha bonito, ela quer fazer uma revolução socialista. Mas é uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que falta coragem para passar uma camisa, pessoa tem, né, tem medo de fazer uma salada de fruta, vai fritar um bife, já se queima, né? A pessoa está lá no quarto dela, de pantufa, protegida, com a sua mesada,
e ela quer fazer a revolução. Como é que ela vai fazer? Tuitando em nome de causa. Mas me conta um pouco dessa parte que você está dizendo da empresa, porque a impressão quando a gente tem do identitarismo é que são pessoas, ou uma tribo de pessoas que tuitam, inflamam o discurso, tentam punir as pessoas que não concordam com a visão delas. Como é que a empresa entra nesse jogo? Isso é um jogo que favorece muitas empresas. Tem um livro que a LVM também vai traduzir, que chama Woke.Inc., que é de um cara que é CEO de empresas nos Estados Unidos, falando como a empresa se favorece. Então, ele está falando, um caso específico que ele conta é de um banco de investimentos que estava com problemas. Uau! O que os caras fazem? Eles começam a investir, vão plantar árvore, faz aquela foto-op deles plantando árvore, não sei o quê, sai ali na imprensa que eles plantam árvore, e quem falar qualquer coisa contra os caras é contra o meio ambiente. Então, você pega um banco. Hoje a gente vê todos os bancos fazendo o que eles chamam de propaganda inclusiva. Eles fizeram isso com a clientela? A clientela é inclusiva? Não, porque senão o banco vai quebrar. Ele não pode emprestar para quem tem menos chance de pagar com base em inclusão social. A não ser que ele faça um modelo do tipo Grameen Bank, que é um modelo consagrado, não sei o quê, mas que é uma outra natureza de negócio, um outro ambiente de negócio que não é o brasileiro. É um empréstimo solidário, que é outra coisa, não é um empréstimo bancário na sua linha tradicional. Não, e também o Grameen Bank tinha... Lembra aquelas exigências todas que tinha que cumprir? Quando pegava um empréstimo, primeiro tinha que consertar a casa, tinha que não sei o quê, porque era para ir eliminando progressivamente o risco de você não ter aquele retorno. Precisava do apoio da comunidade para pagar, para depois abrir o crédito para uma segunda pessoa. Então, assim, é uma outra história. Então, assim, para um banco promover inclusão social, é pela natureza do negócio dele, que é como fez o Grameen Bank. Se viu na natureza do negócio dele, de que forma ele podia criar algo sustentável e que realmente incluísse pessoas na economia. Quando você faz uma propaganda de banco em que só há negros ou só há mulheres, isso está incluindo quem? Fora os atores. E o pessoal da agência de publicidade que vai falar, e aí, mano, lacrei, não sei o quê. Ninguém. E ainda tem um livro que eu gosto muito, que chama The Coddling of the American Mind. Você gosta do Jonathan Haidt e do Greg Lukianoff? Sou muito fã dos dois. E ali ele mostra estudos dizendo o seguinte, quando você coloca na propaganda um nível de inclusão maior do que o que você tem na realidade, as pessoas param de se preocupar com isso. Ou seja, a propaganda, que é o capataz do capitalismo, que é o que cria a exclusividade e o luxo, ela está fazendo o que ela é programada para fazer. Ela está excluindo. E ela está excluindo como? Ela coloca que o cara já fez inclusão para ele não precisar fazer. A partir do momento que ela coloca sistematicamente na propaganda pessoas que não têm acesso àqueles serviços como se tivessem, quem trabalha naquilo começa a assimilar que o problema acabou. Isso já é algo comprovado. Existe um caso em que às vezes funciona, que é quando se anuncia direcionado para mulheres em empresas de tecnologia. Se você fizer uma ou duas vezes, funciona. Mas se você começar a mostrar aquela empresa como se estivesse cheia de mulheres, o que vai acontecer? Os caras não vão pensar em mulher para promoção, vão achar que tudo bem pagar menos para outra que é mulher. Quer dizer, é um tiro no pé, na realidade, porque ao invés de promover isso, você acaba justificando para o público algo, mas não resolve internamente. Sim, mas para quem está no topo, é perfeito. É perfeito, porque além de você não ter que mudar nada, você tem aquele negócio moral para desmobilizar todo mundo. Pensa o seguinte, se todos os motoristas de aplicativo do Brasil se unissem em forma de sindicato de motorista de aplicativo para exigir coisa. Se todo mundo que trabalha para a Amazon se unisse para exigir coisa. Se todo mundo que produz alguma coisa para o Google e está sendo tungado ou não é bem remunerado ou não sei o quê, se unisse como categoria econômica para exigir coisa. É um poder enorme sobre o modelo de negócio desse pessoal e eles iam ter que negociar. Como qualquer empresa hoje tem de negociar com seus funcionários. A partir do momento em que você começa a quebrar as pessoas em categorias das quais elas não
com as quais elas não têm esse contato Perde diário. o peso da coletividade. Né? Claro, porque aí a pessoa, você, como é que é, o feixe é muito mais difícil de quebrar do que o galinho. Sim. Então, assim, em vez de você ter o grupo de todo mundo que faz entrega, eles vão tirando as mulheres que fazem entrega, as mulheres negras, as mulheres trans entram no mulheres ou não entram no mulheres? E negras ou negres? E não sei o quê. Você vai desmobilizando as pessoas de um jeito que elas não conseguem reivindicar nada como categoria, porque se elas não forem a categoria forçosamente criada ali por esses grupos, aí elas vão ser racistas, elas vão ser machistas, e fica essa guerra que não acaba mais. E o Madeleine está tocando num ponto que é curioso. No fundo, a história da fragmentação em tantas mini categorias ou tribos, né, o que seja, do identitarismo, perde o poder da voz do interesse coletivo. Sim. E isso acaba, de certa forma, fragmentando os interesses coletivos, né, em questões identitárias, e isso enfraquece o poder de barganha. E também de comunidades. De comunidade, o senso de comunidade. Porque, assim, você consegue dominar melhor um povo quando ele quebra as relações com quem é próximo para imaginar relações com quem está longe. E que é exatamente o que acontece, que a gente está vendo por causa de política, por causa dessa pauta do identitarismo. A pessoa, ela é amiga de quem? Ela não está falando com o vizinho dela, ela não está falando com quem trabalha com ela brigou com a família dela. Os círculos humanos são por afeto. O que você disse são as ligações mais frágeis aumentam e as ligações mais fortes diminuem. E isso é bom para quem? É bom para quem já está num lugar de poder. É bom para quem já conquistou um lugar de poder, porque aí tem menos chance de mudar algo por ascensão de quem está embaixo. E aí você vê assim, todas as grandes corporações bilionárias do mundo apoiam isso. Porque os bilionários são bons, belos e morais. Não é isso. Dinheiro não tem moralidade. Se apoia isso porque é bom para os negócios, ponto. E é bom para os negócios porque não tem que mudar. Você sufoca sindicato. Vê se o Google deixa eles se sindicalizarem. Não deixa. Agora, Madeleine, tem uma questão, me parece assim, crucial no mundo de hoje. Nós estamos entrando na fase da economia de baixo carbono, sustentável e tal. E aí vem as 3 letrinhas lá do ASG, do ambiental, do social e da governança. Essas letrinhas já foram capturadas por esse identitarismo ou elas ainda preservam uma certa pureza em relação ao negócio? O fundo ESG da BlackRock faliu, né? Então, assim, tem alguma coisa ali que não está sendo muito viável, porque se o da BlackRock faliu, né? Não é assim, o seu Zé que tem um filho que gosta de meio ambiente, não é. Então, assim, tem algo na área social, que é essa área mais relacionada ao identitarismo, uma coisa que a gente vê muito são os transcursos de letramento algo. Letramento isso, letramento aquilo. Isso aqui nem estarei ligando do marketing. Toda vez que você vê uma tradução mal feita, tem uma picaretagem por trás. Essa coisa do letramento, não sei o que eu vejo muito acontecer. Esses grupos de influencers que a gente tem que levantam raids. Não sei se a pessoa é familiarizada com isso. Explica para todo mundo, traduz aí, tecla SAP aí para tudo. Levantar raid é uma das coisas que te dá mais visibilidade na internet por causa de como o algoritmo replica. E o que é isso? Você pega uma pessoa, ou um perfil, ou uma empresa específica, com motivo ou sem motivo, começa todo mundo a xingar a pessoa, mas tem que ser xingando da mesma coisa, tá? Ou pedindo a mesma coisa, porque aí o algoritmo vai pegar aquela palavra que se repete ou aquelas palavras e turbinar. Então, você faz isso. Geralmente faz acusando uma empresa de ter uma propaganda racista ou não sei o que, de ser misógino. Quer dizer, é um ataque coordenado, coletivo, em massa, para denegrir uma pessoa, uma imagem, uma empresa. Isso, se faz em massa. Ah, mas o que a pessoa ganha com isso? Muitas das pessoas que fazem isso são os caras que dão curso de letramento, como gerenciamento de crise, das empresas que são das agências de propaganda que são contratadas das empresas. Peraí, o que você está dizendo é que isso é um negócio? Claro que é um negócio.
Você acha que a pessoa não trabalha, vai passar o dia inteiro na internet xingando os outros? Aí você vai ver, ele é vendido como, tal influencer é como se fosse um professor para seus alunos. Aí ele vai lá dar aula de letramento, de não sei o que, não sei o que lá. Você pode dar quanto letramento for, enquanto a gente gastar mais com universidade do que com ensino básico e mais com velho do que com criança, não vai ter tantos negros quanto brancos em lugar nenhum no Brasil. Não vai, porque, historicamente, os negros ficaram na pobreza. E o que se quer fazer é ser o gatekeeper da inclusão, porque é aí que é o produto do alívio da culpa burguesa. Eu vejo muita gente, homens, falando assim, junta aquele bando de homem, porque era aquela seleção mesmo de gente que tinha lá. E aí, não, porque precisamos ter mais mulheres e mais negros. Tá, abre mão do seu espaço, dá para o outro, então. Não adianta isso de ser gatekeeper da inclusão. Eu sou uma mulher branca, antirracista, eu não vou abrir mão do espaço que eu conquistei. Então, a luta por conquista de espaço, ela tem que ser daquela categoria, porque senão fica na mão dos outros. Aí fala, vamos abrir um espaço aqui para pessoas negras. Já tem no livro do Jonathan Haidt, mostra. As vagas que geralmente são dadas são vagas mais frágeis, em que a pessoa fica mais na janela e pode ser tirada rápido. É porque se cria vamos dizer, se cria uma espécie de coisa de que ela não teria aquele merecimento. Quando, na verdade, você pode criar vagas assim de outra forma. Se você não tem uma diversidade nos quadros da empresa hoje, você não consegue fazer determinadas operações, determinadas vendas. É interesse da empresa equacionar isso de certa forma. Mas só isso não vai adiantar. Uma aula de letramento não vai adiantar porcaria nenhuma. Se adiantasse, já não teria equacionado? Agora, Madeleine, vamos fazer um flashback nessa história. Como é que isso começa? Eu me lembro o woke, que é mais ou menos esse movimento identitarista nos Estados Unidos, quando isso começou a surgir de uma forma assim muito agressiva e militante, né? Parecia que era um movimento espontâneo, que surgia nos campos universitários e que isso foi ganhando corpo. Como é que é a gênese desse movimento? Como é que o woke começa e como é que ele toma a dimensão que ele tomou, que hoje influencia a política pública, influencia os negócios, influencia tudo? Ele começa... O identitarismo é uma tradução que a gente fez do woke. A gente, assim, um grupo... eu falo assim, várias outras pessoas usam outras palavras, mas o Rafael Tsáfico Garcia, que é um doutor em direitos humanos, que fez até a apresentação do livro, também se refere assim. O livro tem pós-fácil, sabe de quem? Do Aldo Rebelo. Não estou falando aqui de pautas liberais, estou falando aqui de manutenção de processos democráticos. O woke ele começa nas universidades, ali na década de 60, 70, que importam aquelas teorias Marquise, Deleuze, Foucault, papapá. Entra a Queer Theory, da Judith Butler. São teorias que... Foucault foi estudar na Universidade da Califórnia, foi dar aula na Universidade da Califórnia, aí começa... Aí o meu livro centra um pedaço na Califórnia, porque olha o que é a arte, a música e a rebeldia, que eu adoro. Tem um grupo lendário de rock, os Dead Kennedys. Eu não sei se você conhece uma música chamada California über alles. Não. Califórnia acima de todos, com o Uber. Ele vai se referindo ao então governador da época da Califórnia, e eles criam o termo zen fascista, que é o seguinte: nós somos bonzinhos, nós vamos meditar, nós vamos impor a nossa meditação a você, né? Nós vamos entrar, que ele fala, a tropa de camurça e jeans vai entrar na sua casa, vai sequestrar a sua sobrinha que não é tão legal, todo mundo vai ter que calar a boca, não sei o quê. Era um negócio de imposição dessa pauta woke que começava ali. E ele é tudo narrado como se o governador estivesse ele falando que vai fazer aquilo e dizendo Jimmy Carter já era, eu vou pegar o lugar dele para a presidência da República, não sei o quê. No fim, não consegue, porque o Jimmy Carter foi para a presidência da República. Essa pauta woke ressurge com muita força na virada de 2010 para 2011, por meio da militância de sofá, dos Che Guevara de apartamento, com a popularização das redes sociais. Quem foi governador da Califórnia de 2011 a 2019? O mesmo cara da música do Dead Kennedys, com a mesma pauta.
E é nesse momento em que as empresas que ganham muito dinheiro promovendo essa pauta, que são só as Big Techs, elas começam a entrar no cenário mundial e a trazer essa história do, vamos dizer, do ativismo de sofá, do bom mocismo e uma estrutura canibal e de zero liberdade econômica no meio delas, né? Porque é um mercado em que ninguém cresce, nada vinga. Você tem 5 players, eles comem todo mundo que entra ali. Então, começa daí a se popularizar muito com as redes sociais. E você também tem esse produto de alívio da culpa burguesa, que é uma demanda gigantesca, né? Porque eu entendo que as pessoas... Aumenta a desigualdade, aumenta as disparidades. E aí, então, e a pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela quer abrir mão do que ela tem? Não. É sempre essa coisa. Eu quero fazer uma coisa. Quer, mas você não vai abrir mão do seu. Todo mundo assim. Isso é da natureza humana. Então, o que acontece? Oferecem para ela isso. Então, você finge que abre mão. Fica aí o dia inteiro xingando os outros, pedindo a cabeça de não sei quem, e isso e aquilo. E tem o problema hoje em dia, isso foi virando um negócio. Não é que se planejou. E hoje em dia tem o problema do conflito de interesse. A empresa contrata uma agência de publicidade. Ela sabe que os influencers dessa agência estão, muitas vezes, envolvidos nos ataques que ela sofreu? A agência conta isso? Que ela faz a crise e o contra-crise? Isso é conflito de interesse. Então, a gente já começa a ter uma distorção sobre como esse mercado age. E essas pautas, elas vão sendo, vamos dizer assim, a maximização das pautas de uma elite ou classe média urbana, a depender do país, e elas vão corroendo a política, porque os setores mais progressistas e até os liberais, algumas vezes, começam a atender apenas essas demandas. Só que essas demandas não dão conta das demandas da população que realmente precisa do apoio do governo e do Estado. Por exemplo, para uma mulher pobre de periferia, que a maioria das mulheres do Brasil, é mais importante para ela a discussão que a gente teve recentemente sobre se mulher é chamada de mulher ou de pessoa que menstrua, ou ter educação para a filha dela, ter creche, ter isso e aquilo. Ela vai querer educação, creche, para discussão de gente louca, entendeu? De gente que não é madame, que não tem o que fazer. E que não assume que é. Assume que é madame. Qual é o problema? Não quer assumir. Aí fica nessas discussões intermináveis. O que acontece é que vai havendo uma desconexão do ambiente político, do ambiente jornalístico, com as necessidades reais das pessoas. E essas pessoas acabam migrando para quem não tinha entrada nesse ambiente, que tem sido a extrema-direita. Agora, por outro lado, nós temos que essa cultura do politicamente correto, que depois tem o woke, que é uma outra versão disso, começa a criar essas tribos que você falou, desses laços frágeis. E a política de cancelamento, quando a pessoa é expulsa dessa tribo, ela se sente quase que um pária da sociedade, porque para ela a sociedade é isso, não é a sociedade do mundo Sim. real. Como você vê a política de cancelamento e as consequências que tem para essas pessoas que são, vamos dizer assim, expulsas das suas comunidades ou das suas tribos? E para as pessoas também que são inviabilizadas profissionalmente, que são inviabilizadas socialmente, porque o que a gente está tendo é justiçamento. Por isso que eu digo que ameaça a democracia. O que é o cancelamento que a gente fala? É que eles dizem que não existe. Foi só uma reação, não sei o que. Não é uma reação, não. Todos os influencers catam aquilo e colocam, e quem não concordar, eles xingam a pessoa. É uma turba, é um comportamento de massa, um comportamento de manada, o tempo inteiro, com as redes sociais, 24 horas se comportando como manada. E as iniciativas como Sleeping Giants, por exemplo, é uma vergonha que empresas do Brasil que respeitam as leis se agachem diante de uma coisa autoritária dessa. Quem que é o pessoal para exigir que sejam dadas penalidades ao arrepio da lei, uma coisa que não foi ainda nem apurada? É alguém que está querendo algum benefício, obviamente. Mas as empresas não podem se agachar a isso. Porque as penalidades, elas têm de ser, primeiro, obedecendo o ordenamento jurídico e depois tem de ter uma proporcionalidade. Qual é a proporcionalidade que tem isso? Por exemplo,
O jogador lá que já virou deputado, que discordou do Superman bissexual. Ele perdeu todos os contratos dele do dia para a noite. Quem decidiu fazer isso? A empresa de automóveis que fez o carro oficial do Hitler e do Mussolini. Então, peraí, né? Peraí. As coisas não são assim. Quando a empresa tomou essa decisão, nem sei se ela tinha condição de tomar outra na época, ou se ia morrer gente se ela não fizesse isso. E aí, porque o cara falou uma coisa... onde está a pena de perda do contrato? O contrato previa isso? Quando se começa a fazer as coisas à revelia das regras, você vai minando a democracia. Porque aí você pune quem você não gosta e quem você gosta você não pune. Que é o que eu chamo de free pass progressista Zé de Abreu. Cara, o Zé de Abreu cospe em mulher, expõe a intimidade da Regina Duarte, xinga a mulher jornalista, tripudia em cima de negro. Não acontece nada com ele. É isso que nós vamos... É assim que nós vamos medir as coisas? Não acontece nada, não. Acontece com ele o que tem que acontecer, que é a penalidade correta para aquilo que ele fez e talvez alguma reprovação social. Mas não tem cancelamento, não tem... O cancelamento é tentar inviabilizar a pessoa. Isso funciona como? Cata aquele negócio, um print de um tweet, uma foto da pessoa, manda nos grupos de WhatsApp. Então, assim, você vê o cancelamento, primeiro você tem que alegar que a pessoa fez uma coisa muito grave. Não pode ser assim, fulano falou uma bobagem. Não. Aquilo que a pessoa falou tem que ser nazismo, porque senão a pessoa que está comprando o produto de alívio da culpa burguesa lá, que está xingando, ela não se sente matando o Hitler a tuitada. Ela precisa sentir que ela fez uma coisa muito importante. Aí vão mandando nos grupos. Olha, esse fulano é isso, esse fulano é aquilo, esse fulano não sei o quê. Quem defende fulano vai ser execrado. E aí as pessoas vão querer que todo mundo se organize e vá para as redes para xingar o fulano também. E é assim que funciona. É a mesma dinâmica que foi feita por esses bolsonaristas mais radicais e que vai levar esse povo também para a porta de quartel amanhã, entendeu? Porque a pessoa se comporta como se fosse uma seita. É algo que está... Quando se sai da regra definida, da regra pré-definida e da proporcionalidade da pena, a gente está ficando num caminho quase inviável. Porque, assim, daqui a pouco, todo mundo que não for 100% favorável ao Lula ou fizer qualquer questionamento sobre o PT vai ser bolsonarista e, portanto, nazista. E aí tem que ser demitido de todos os seus empregos? É isso que vai ser? Bom, nós tivemos, durante as eleições, o TSE com poder absoluto, inclusive, para censurar, né? O que chamavam, o que eles interpretam como fake news ou não. Então, é uma experiência de controle de desinformação única no mundo. Única. Não existe nenhuma experiência do tipo. E não existe nenhuma experiência de controle de desinformação e fake news que deu certo que tenha foco em conteúdo. Sabe? Não existe. Não existe. Porque controlar o conteúdo não é possível no contexto das redes sociais. O que países como a Alemanha, por exemplo, controlam é a distribuição daquilo, é o algoritmo, o que ele está favorecendo, se tem algum grupo criminoso envolvido, porque aí você impede o sistema de disseminar algo. Mas eu não vejo assim... Olha, uma amiga minha fez um levantamento, a professora Daniela Alves, a nossa legislação é parecida com do Benin, Bielorrússia. Que não é o exemplo da democracia e da liberdade. E nem da eficiência no controle disso, entendeu? Nem da eficiência. Então, assim, eu já não estou mais falando nem da questão democrática. O que eu bato é a questão da eficiência. Assim, fizemos N ações, não sei o quê, de controle. Desinformação está sendo tratada como que é mentira. Desinformação não é mentira. Desinformação, na maioria das vezes, nem usa mentira. Dá um exemplo. Propaganda da Folha, 1987. Esse homem revitalizou a economia de seu país. Esse homem devolveu o orgulho ao seu povo. Esse homem não queria nem ir para a política. Era um artista. Acabou com a inflação. Era um artista. Era um pintor. E aí vai afastando a imagem. E o cara é o Hitler. Tudo aquilo que foi dito é verdade, mas isso é desinformação por quê? Porque ele burla o contexto. E é isso que é a desinformação, precisamente. E se tenta desmentir
que também não funciona. Isso é cientificamente comprovado, não funciona. Mesmo quando a pessoa aceita o desmentido, ela fica com ranço, que isso aí também vem da mesma origem. Você repete a mesma mentira 1 milhão de vezes, depois a pessoa não lembra direito. Fica, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão. A pessoa não lembra. Aí a pessoa lê um negócio falando que a pessoa tinha sido difamada e não sei o quê, e ela fala, pô, sacanagem. 5 anos depois ela vê uma foto do fulano, ladrão. Porque a nossa cabeça funciona assim. Então, é por isso que essa coisa do identitarismo é tão poderosa. Porque a teoria é que você ganha poder por ser ofendido. E quem define o que ofende? Quem é ofendido. Você pode inventar que você foi ofendido. Por isso que eles inventam palavra. No meu livro vai ter isso. Por exemplo, por que inventaram que criado mudo é uma palavra racista? Que é mentira. É mentira. E assim, que fala como é que era que os escravos ficavam do lado da cama, não sei o quê. Pensando economicamente, uma pessoa que atravessa um oceano para escravizar a gente, que trata na chibata, que tranca as pessoas para não fugirem, ela vai mandar as pessoas passarem a noite segurando um negócio no quarto de boca fechada ou ela vai pôr no trabalho pesado? Nós não estamos falando de gente que via os escravos como se fossem seres humanos. Nós estamos falando de gente que queria tirar até a última gota da pessoa ali, aquilo, e nem via como ser humano. Aí, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mano, o cara vai trazer de lá até aqui para ficar parado de noite segurando uma bandeja? Não vai. E é mentira, foi uma moça que é decoradora, designer, não sei, que inventou isso, não sei de onde ela tirou, é inventado numa entrevista, e logo depois vendeu para fazer a campanha da Etna. Como você disse, tem sempre uma finalidade comercial ou empresarial. Tudo, né? E assim, a origem de criado mudo é dumbwaiter, que é o mordomo tolo, né? Por quê? Quieto, mordomo quieto. Porque na Inglaterra se começaram a fazer móveis para sala de jantar que substituíssem a criadagem que tinha de estar ali. Até porque as coisas foram evoluindo, eles tinham menos pessoas dentro da casa, conforme a Revolução Industrial foi chegando, você foi diminuindo. Então, eles foram fazendo móveis que substituíssem muito do trabalho humano. Hoje, o dumbwaiter, sabe o que é? Aquele elevadorzinho de restaurante que leva comida. E muitos desses móveis foram ganhando esse nome de dumbwaiter em várias línguas. O da Alemanha é o cabideiro. Aí chegou para cá o tal do dumbwaiter, que era o criado mudo, que era para ficar na sala de jantar. Só que os caras não tinham banheiro aqui, então eles levaram para o quarto e colocaram bacia em cima e não sei o quê para se lavar e virou o criado mudo. Virou a pia dentro do quarto. Isso, aliás, que me ajudou a pesquisar foi meu amigo Alessandro Alvarenga, que é designer. A história desses móveis, ela existe. E quando você resolve fazer revisionismo histórico, você abre a porta para o pior tipo de autoritário. Então, o que eles fazem? Primeiro o revisionismo histórico, depois cria a palavra que passa a ser ofensiva, só que só aquele pequeno grupo sabe. Então, quando qualquer um que não é daquele grupo de poder deles usa a palavra, quem está no grupo pode falar, você foi racista comigo, porque você falou que você queria comprar um criado mudo. Que é uma coisa completamente louca. Aí você fala, não, mas essa palavra não é racista. Mas quem decide o que ofende ou não? O ofendido. Então, se dizer ofendido passa a dar poder para muita gente. E essas pessoas estão ficando cada vez mais autoritárias. E é preciso, de alguma forma, conter isso. Você não pode fazer revisionismo histórico. Você não pode permitir que as pessoas saiam mentindo por aí. Essa do criado mudo está no material da rede escolar de São Paulo, como se verdade fosse. Acho que é matéria da 8ª série. Livro didático? No livro didático da rede estadual de São Paulo. E aí vários professores e alunos já vieram falar comigo assim, desacreditando. Você não pode fazer revisionismo histórico nas escolas. Às vezes em que isso aconteceu, foi muito ruim para a humanidade. Que tipo de regime que faz revisionismo histórico em escola? Autoritarismo. Em ditaduras. Então, é por isso que eu falo que corrói, porque vem com esse discurso moralista,
de um moralismo de quinta categoria. Ah, porque eu estou defendendo as minorias. Não, filho, você não está defendendo as minorias. Você está num bar que serve caipirinha de R$ 70 com seus amigos, tuitando pedindo a demissão de alguém. Então, assim, se localiza. Mas ele acredita que ele está defendendo. Por isso que é tão bom. Mas, Madeleine, como é que a gente vai romper com esse clima que, na verdade, como você disse, não só é antidemocrático, atrapalha o exercício da liberdade, mas atrapalha o convívio da pluralidade. E numa democracia é fundamental que exista pluralidade. E o que você está dizendo é que esse identitarismo é contra a ideia da pluralidade. Sim. A pluralidade é o que ele disser que é pluralidade aquela semana. Se ele mudar, você é que é contra a diversidade. São grupos autoritários que eles não podem mais ter o espaço que está sendo dado, principalmente pelas empresas. Olha, quem tem Então, empresa... comece a matar isso pela empresa? Você acha que, ou seja, o movimento, o antídoto disso começa nas empresas? Eu acho que começa na empresa sabendo qual é a sua função social. A sua função social é o que você pode melhorar a sociedade por meio do seu negócio. Não frufru, não firula. Então, assim, o cara que ele tem um banco, ele não vai melhorar a sociedade porque a propaganda dele dá livro. Não é isso que vai melhorar a sociedade. Ele vai melhorar a sociedade se for capaz de aquele banco atender melhor ou de criar algum serviço específico que inclua grupos por meio da economia. Uma escola vai ser pela educação. Cada um tem... As pessoas hoje têm vergonha do trabalho que elas têm, porque o que presta é se a empresa for não sei o quê do antimisoginia. Só essas coisas têm um valor moral hoje. Só lutas por minorias têm um valor moral. Só que o que está sendo dito que é luta pela minoria não é. A empresa não vai lutar por minoria nenhuma. Por exemplo, eu vejo as empresas de alta moda, alta costura, lutando por inclusão. Pelo amor de Deus. Fórmula 1, no meu livro tem um caso da Fórmula 1 inclusiva. Fórmula 1, indústria da moda, joia, luxo. Como que essa indústria funciona? Sendo exclusiva, excluindo gente. É só para quem está no topo da sociedade ter e gerar desejo nos demais. É esse o modelo de negócio. Ah, mas é imoral. Dinheiro não é moral. E nem todo mundo é tão moral assim. É esse o modelo. E o modelo existe, está aí há quanto tempo? Os faraós egípcios tinham joia, entendeu? E esse é um modelo que existe, que faz parte da humanidade. Esse pessoal, quando falar em inclusão, não vai estar incluindo nada. Eu tenho orgulho, por exemplo, de ser a marca que mais faturou e não sei o quê. Nós descobrimos uma nova lapidação de diamante. Nós descobrimos carros que são mais rápidos que não sei o quê. Desenvolvemos uma nova forma de uso de petróleo. Por que isso não orgulha quem está na empresa? Se a pessoa quer tanto trabalhar com causa social, vai trabalhar numa ONG, vai ser padre, vai ser pastor. Não é isso que a pessoa quer para a vida dela. Ela quer falar que faz. E as pessoas precisam parar de achar que toda moralidade está atrelada a isso. Aí a pessoa vem falar, não, porque eu faço isso, porque eu dou lugar para as pessoas negras, eu dou lugar para não sei o quê. A pessoa se comporta como o gatekeeper da inclusão. Ela é o flanelinha de minoria, né, que eu chamo. Ela vai lá para cuidar da minoria. A minoria, não, pelo amor de Deus, não venha, que você não sabe do que você está falando, não sabe o que é a vida da gente. Não, mas eu vou cuidar. Não, não queremos. Se não cuidar, vou riscar seu carro. É assim que funciona. E depois você tem que ainda cumprimentar a pessoa, entendeu? A gente está criando um sistema perverso, reforçando intenções de pessoas que são autoritárias, e muita gente que tem preocupações legítimas com inclusão, com diversidade, não está vendo como esse sistema é pervertido. Porque esse sistema ele tem tudo a ver com seita. Ele tem vocabulário próprio, que muda conforme os líderes definem. Quem está dentro do grupo é 100% bom, desde que não contrarie o líder. Quando o grupo faz algo mal, ele não fez algo mal, ele foi obrigado a fazer aquilo porque o adversário é um monstro, e o adversário é um monstro totalmente desumanizado. Então, aquilo nem é um ser humano, aquilo é um avatar. A pessoa olha a outra pessoa e ela tem que ir lá, sua vagabunda, ridícula, nojenta, não sei o quê. É o dia inteiro esse povo fazendo isso. Mas esse é o mesmo método já usado até na Idade Média, começou, Sim. né?
não é um fenômeno tão moderno, vamos dizer, é um fenômeno que vem sendo usado ao longo da história para criar essa divisão, vamos dizer assim, no social, né? E também para você criar grupos que você Você controla. controla. E isso vem desde sempre, mas o que acontece? Nós estamos reduzindo essas questões a fenômenos políticos. Então, a gente vê o delírio do bolsonarismo de porta de quartel, que chegou. Pô, gente, pessoas, mães de família, várias pessoas me escreveram desesperadas. Olha, tem uma tia que está lá, o dinheiro dela acabou, não sabemos mais o que fazer. E não havia linha de diálogo com a pessoa. Um me contou que o vizinho dele quis ir para um acampamento, pôs a mulher para fora de casa porque ela não quis ir junto. Ele rompeu o casamento dele por um negócio desse. E aí você vê isso acontecer, você fala, não, isso é um fenômeno político. É a extrema-direita, porque é a leitura simplista. Por quê? As pessoas que geralmente comentam isso só entendem de política. Elas também não vão querer abrir mão do espaço delas. Falar que isso é extrema-direita está explicando o fenômeno? Não. Porque nós já vimos coisas violentíssimas de extrema-direita, mas não pessoas normais e pacíficas entrando numa espiral que nem se fosse uma seita religiosa, ficando inacessíveis à própria família. Isso a gente não é o padrão extrema-direita. Vai falar que como a esquerda vai combater isso, vai restaurar a democracia, papapá. Ocorre que só a política não vai ter explicação para isso. A política não vai explicar esse fenômeno. Esse fenômeno é um fenômeno de psicologia social, de comportamento de massa, de tecnologia, porque hoje as pessoas ficam 24 horas podendo se comportar feito massa, porque elas estão nas redes sociais. Tem um componente antropológico importante. Se esses especialistas não forem trazidos à mesa para debater respostas para isso e como sair, a política vai acirrar isso ainda mais, porque o político ganha com isso. Primeiro ele ganha, depois ele é devorado. Mas, num primeiro momento, ele imagina que aquelas pessoas vão ser favoráveis a ele sempre. Agora, Madeleine, você vem estudando esse problema já há um bom tempo, né? É o seu terceiro livro, né, sobre esse assunto, Isso. né? Eu comecei em 2015. E o que te fascinou tanto a ponto de escrever 3 livros, é o seu terceiro livro sobre isso, e o que mudou o seu pensamento ao longo desses 3 livros, e o que você continua a ver como algo que persiste desde a primeira obra que você publicou? Eu comecei a estudar em 2015, quando eu fiz um programa com uma professora de direita da Rede Estadual de São Paulo, que tinha... lembra aquele protesto que era os 20 pelo impeachment da Dilma? Sim. Ela era um dos 20. Para comentar o Escola Sem Partido. Eu fui assessora legislativa algumas vezes. Eu peguei aquele processo e falei, Jesus amado, como eu queria ter a autoconfiança desse homem para atacar esse projeto na praça para escrutínio, porque era bem ruim, bem mal feito. Era mal feito. E partindo de uma premissa assim, você não tem como eliminar a ideologia em nenhum lugar. Que é a mesma tentativa da laïcité francesa de se eliminar toda a religião, você vai acabar atraindo extremista, porque aí só entra no jogo o pior. Você tem que dar o máximo possível de pluralidade, né? Bom, fizemos um programa sobre isso em 2015. Para você ter ideia, até perfil com foto adulterada dela em site de acompanhante fizeram. Nossa. A Paula Rosisca, que é uma mulher maravilhosa, está fazendo mestrado agora em letras na USP. Mas, assim, a perseguição que fizeram a gente foi, assim, uma coisa implacável, mas implacável. O Escola Sem Partido chegou a fazer uma campanha nacional de desassinaturas da Gazeta do Povo, até que eles me demitissem em 2019. Não me demitiram, obviamente. Eles não cederam ao Sleeping Giants também, que faz o mesmo tipo de coisa. Mas isso começou nesse pessoal. E aí quem estava ao lado me falava assim, não, mas isso aí são só umas coisas de internet. Eles só querem ficar contra a esquerda, deixa os caras. Eu falava, não, gente, isso é uma coisa diferente. Eu achava que era extremismo político. Isso que mudou. Aí eu comecei a ir atrás de entender quem eram esses grupos, de ir atrás de fontes de dentro desses grupos.
Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho entre os meus amigos de verdade pessoas que estavam muito radicalizadas nesses grupos e faziam até podcast inteiro me atacando. Aí depois você vai ver o quê? A pessoa teve um problema com a família, teve uma ruptura, perdeu alguém querido, não sei o quê, e aquilo supriu emocionalmente. Aí eu comecei a ver e falei, pô, isso aí não tem a ver com política, isso aí não tem a ver... Porque não importava o que eu opinasse, era tipo um esporte para eles ficarem me xingando. Aí comecei a entrar nesses grupos que até então eles estavam muito mais fortes, porque era o começo do bolsonarismo, né? Eles saem do Olavo de Carvalho e encontram um candidato que representa aquilo que eles já defendiam e resolvem abraçar esse candidato. Então aí se juntam esses grupos. E esses mais radicais começam a ter prevalência. E isso eu comecei a observar e fui começar a buscar literatura especializada. Li uma tonelada de livros sobre isso. O Jonathan Haidt foi um cara que eu descobri que é da psicologia, que me abriu os olhos. O Greg Lukianoff, que escreve com ele, até hoje analisa esse fenômeno, inclusive na América Latina, é um cara brilhante. Descobri o Jay Van Bavel, do Laboratório de Moralidade da Universidade de Nova York, que fala muito sobre como é possível usar o poder das nossas identidades para colaboração entre os grupos, sem você reconhecer a sua identidade, você não põe grupo para colaborar. Então, essa história de homem feminista, de branco antirracista, não sei o quê, não vai colaborar nunca, porque o homem não é feminista. Ele vai dar o espaço dele. Aí fui ler um cara que eu amo de paixão, que chama Steven Hassan. O Steven Hassan, ele é o maior especialista em seitas religiosas do mundo. E ele teve uma atuação super controversa nos anos 70, quando tinha aquelas seitas, não sei o quê. Quando a pessoa era maior de idade, você não tinha como tirar a pessoa de dentro de uma seita de um Jim Jones. Porque a pessoa foi para lá voluntariamente. Aí eles isolavam a pessoa e, às vezes, a pessoa queria sair e não tinha como se comunicar. Ele era contratado pelas famílias para sequestrar essas pessoas e desprogramar. E foi preso, aliás. Claro, porque ele sequestrou a pessoa. A mando da família, não sei o quê. Você explica a situação, mas lá não é que nem aqui. Tudo bem, ok, entendemos, mas... Ele começou a escrever sobre o quê? Sobre política. Sobre como as pessoas estavam virando reféns da política. Como se fosse uma seita. Aí que começou a abrir o meu olho para todo esse universo que estava na psicologia social, e que eu não via, porque a minha vida inteira eu tinha trabalhado com política. Era um fenômeno que eu nunca tinha visto. Mas onde eu me aprofundei mesmo foi em 2019, que chegou primeiro por meio de um chan e depois por outros meios críveis, uma ameaça de morte contra o meu filho. Isso vindo na época do bolsonarismo. Por causa de uma série que eu tinha feito chamada A Arte da Seita Política. E eles ficaram muito bravos, enfim, tinha essas ameaças. E o que acontece? Essa coisa da ameaça, ou do fulano merecia tomar um pau, não sei o que você vê hoje nos caras, fogo no não sei o quê. O que acontece? Quando a pessoa... Mas o que você fez que agrediu tanto eles que eles queriam ameaçar o seu filho? A arte da seita política. Falei que eles se comportavam como uma seita. Entendi. Na verdade, eu existi, né? Porque o que mantém o grupo junto é você ter alguém para você agredir. No livro eu digo, isso é muito bom para você unir grupos. Muito bom, estou falando, muito eficiente. E o objetivo é você desumanizar uma pessoa tanto até que o grupo seja capaz de rir da morte dela. E era precisamente isso. Eles foram ao colégio, felizmente são burros e foram ao colégio errado, porque eu já tinha mudado de escola. Aí, porque aliás, se fossem inteligentes, não estavam se dedicando a esse tipo de atividade. E aí eu falei, não, agora eu preciso realmente entender o que essas pessoas fazem. E eu entendi que eles têm uma hierarquia, tem alguns que são pagos, a maioria não é. Tem um filme muito bom que chama Hater, é um filme polonês, que explica exatamente como essas duas coisas se complementam. Você tem uma elite urbana progressista que despreza o povo. Despreza. Tira sarro. Hoje a gente tem, o cara é pela inclusão, mas como diz o Pondé, o cara que se pudesse ele faria cura crente, né? Não queria. Crente, não. Crente, não.
Então, assim, são essas pessoas que debocham sistematicamente de todos os valores que são caros para as pessoas mais pobres. Que são o quê? Família, são determinadas normas sobre sexualidade que são importantes para essas pessoas, valores cristãos são importantes para essas pessoas, repudiar drogas, inclusive com valor recreativo, porque nesses grupos sociais é assim a coisa. Se debocha de tudo isso, sistematicamente. E aí, tanto a mídia quanto a política vão atendendo aos reclamos sociais de quem? Desse pessoal que está debochando do povo. Você vai criando uma insatisfação que vai sendo crescente. Quem está de fora disso, que nesse momento histórico era a extrema-direita, vai capturar esse povo. Quer dizer, o ressentimento é a forma, é a isca para capturar o povo. E aí você vai criar pessoas que vão se organizar também de forma muito violenta e querendo atacar tudo que elas acham que representa aquilo que debocha delas. Eu sou jornalista. Não tem coisa que esse pessoal odeia mais do que jornalista. Descobri recentemente que quem é de universidade também é odiado, que também odeia a gente de universidade. Mas é isso, aí as pessoas vão fazendo isso. Só que acontece o quê? Dentro do grupo, tem gente disfuncional. O que está falando merecia morrer, vão matar, não sei o quê, muitas vezes ele não vai fazer nada, ele está só fazendo um desabafo. Mas vai ter um que vai ler lá e vai encarar como missão. E esse é o risco. E aí ninguém é responsável, né? Aí ninguém é responsável por nada. Fala, não, ele fez sozinho, ele não sei o quê. Então você cria todo um sistema de alimentar o pior que existe dentro do ser humano. E aí, na hora H, a pessoa pode negar, é plausível que ela negue que ela é responsável. E o que fomenta aí a diferença entre o ódio dessa galera, a ameaça é mais ou menos... a ameaça ela é mais violenta do lado do bolsonarismo, ela é mais personalizada. Do lado do identitarismo, é sempre mais uma ameaça de tomar o seu emprego e essa vagabunda deveria ser estuprada, deveria apanhar na rua, depois a família sofre, não sabe por quê, mas não é tão direto. Mas a diferença entre os dois grupos é que quando você é ameaçado pela extrema-direita e você conta isso, as pessoas acreditam. E quando você vira alvo do identitarismo, você é o nazista. Agora, Madeleine, como é que uma sociedade tão intoxicada por esse clima, o teu livro traz alguma esperança ou alguma forma de sair, quebrar, vamos dizer, essa corrente tão, vamos dizer assim, viciada que vem destruindo a democracia, a liberdade, a civilidade? A primeira coisa, eu acho que a gente tem consciência desses mecanismos e consciência, assim, dos nossos padrões de comportamento. Então, a gente saber que o ser humano ele gosta muito de achar que ele é bom, que o grupo que ele está é bom, que o outro grupo, tudo do outro grupo é ruim. Então, você vai querer muito acreditar nas coisas que te falem de pessoas de quem você já tem birra. A gente precisa primeiro saber disso. A gente quer acreditar que a gente está fazendo bem para os outros o tempo todo. Que as coisas que a gente faz são muito importantes. Ninguém mais quer ser cidadão comum. O cara não quer, ele quer ser herói. Ele quer ser herói. Não basta o cara ser pai de família, a mulher ser mãe de família, criar ali os seus filhos, não é conseguir ter uma harmonia familiar, conseguir botar comida em casa, não basta, ele tem que ser um herói. Tem que fazer uma jihad, porque tem que mostrar na rede social que eu tô lutando, não sei o quê. A gente tem que saber que isso nos afeta. Eu acho que a primeira coisa, eu costumo dizer que é o efeito Mr. M. Você mostra como faz a mágica, já não dá para você encantar a pessoa com a mesma mágica de novo, não é? E a outra questão é parar de achar que isso é um jogo de força e que é um lado contra outro lado. Não é. Nós temos a coisa da conformidade social. O ser humano, ele copia padrões de comportamento de outros seres humanos. Tem um vídeo que eu indico muito, do Candid Camera. Põe Candid Camera Elevator, que é um experimento de conformidade social. Tem 4 atores no elevador, entra um senhor, estão todos virados lá para a porta. Os 4 atores viram para o fundo do elevador.
O cara é um senhor de terno, gravata, chapéu, elegantérrimo. O cara começa, ele quer virar pro fundo, porque todo mundo virou pro fundo. Mas ele tá pensando assim, coisa ridícula e não sei o que, e vai e volta, e vai e volta. E no fim ele se vira, com muito custo. Ninguém falou nada pra ele. E vai até a personalidade sendo um moleque que não só ele vira para trás, para um lado, para o outro, para frente, tira o chapéu, levanta, abaixa, não sei o quê. A gente é assim. Então, se você está vendo um grupo que é oposto ao seu, que se comporta de forma beligerante, sempre tendo uma justificativa moral para essa beligerância, desumanizando outras pessoas, tratando as pessoas como se fossem um objeto num esporte em que todo mundo tem que atacar aquela pessoa, defendendo que pessoas que têm determinado posicionamento não têm direito a ter um emprego, a ter uma família, a ter isso, a ter aquilo. Se você está vendo isso, e nós estamos vendo isso o tempo todo, a tendência que a gente tem é copiar o comportamento. Aí a gente vai copiar o comportamento e vai dizer, não, é para combater. Não é para combater, porque não combate. Quando você copia esse comportamento, você amplifica esse comportamento. Então, a gente teve até na eleição as pessoas falando que, porque tem que combater isso nas redes para ganhar, para não sei o quê. Eu discordo, não acho que teve peso nenhum e acho que vai ter um retorno de Saturno bem problemático para o campo progressista, porque é radical, se você não põe o pé na porta no primeiro momento, ele é bicho que come o dono. Então, a gente está vendo a cópia deste comportamento. Qualquer cópia que você faça deste comportamento vai fortalecer. Qualquer cópia. E aí as pessoas falam, então tem que ser bonzinho com o cara. Eu não estou falando de ser bonzinho, estou falando de ser eficiente. Que a pessoa fala, não pode xingar porque é feio, então tem que ser bonzinho, é apanhar calado. Não, não tem que apanhar calado. Tem de se defender de forma eficiente. Não ficar bancando louco, xingando os outros na rede, dizendo que está se defendendo e apanhando de novo. Que é isso que está acontecendo. A eficiência está em você conseguir implementar outros padrões de comportamento. Não em repetir os mesmos. E eu acho que esse é o desafio da sociedade agora. E que ele tem de ser liderado por quem tem voz na imprensa e, sobretudo, pelas empresas. Não dá para você ter um comportamento ético se dobrando a iniciativas autoritárias. E, Madeleine, aí é um ponto importante, né? A sociedade parece que perdeu essas referências, porque antigamente haviam as referências de valor, né? A própria imprensa, a família, a igreja, você tinha aquelas referências, a própria universidade, eram, né, lugares de respeito, de referência. Mas como essa credibilidade algumas dessas instituições vem sendo corroídas, perde-se a referência. E a referência passa a ser o quê? A sua visão, né? A sua visão de ódio, a sua visão de valores, né? E isso acaba criando, como você bem disse, no fundo é quem é ofendido que vai definir o código de valor, né? Não é mais uma instituição respeitada, tal. Como é que nós vamos resgatar também a credibilidade e a referência que essas instituições tinham? Quem é que ocupa esse vácuo? Na verdade, não tem como você ocupar um vácuo institucional, porque você precisa construir uma instituição. Então, o que a gente está tendo agora é o domínio do anti-establishment, né? De todos os que desafiam as instituições. E, assim, todo mundo já foi jovem, já gostou muito de desafiar instituições. Eu até acho bom isso, que hoje o protesto, né, para a juventude é falar todes, né? Ai, tô protestando. Falei, todes, cadê o banheiro dos não binários? Pronto, já protestou. Na minha juventude, protestar dava um trabalho incrível para os pais, né? A gente fugia de casa, não tinha celular, voltava, apanhava, polícia, né? Aquelas loucuras. Hoje eu sou mãe, eu não quero ter trabalho, eu quero que fique lá mesmo, tuita aí, todes, pronto, já sente revolucionário. Mas, assim, as pessoas têm de ter noção de onde elas estão. A pessoa não pode querer ser o que ela não é. Então, a gente vê... eu vejo muito publicitários pela inclusão. Isso existe, gente. Isso não existe. O publicitário é o capataz do capitalismo. Não há publicitário de esquerda e nem inclusivo. Não existe. Porque a esquerda virou um valor moral. Não tem publicitário revolucionário. O publicitário é o capataz do capitalismo. E eu não vejo problema nenhum nisso. Mas se localiza... Aí a pessoa fala, não, eu luto
pelas pessoas oprimidas. Você está no cabeleireiro, gente. Né? Você está no cabeleireiro, fazendo a unha com a manicure PJ, que tem que levar o esmalte dela próprio. Poxa, não tem problema nenhum isso, mas se localiza, saiba quem você é. Aí as pessoas falam, mas você que é privilegiada, que não sei o quê, blá, blá. Eu queria ser muito mais privilegiada do que eu sou. Infelizmente, eu não nasci com saldo bancário que eu queria ter nascido, tive que lutar muito para ter um pouquinho, assim, de conforto. E eu queria não ter lutado nada, vou falar para você, filho, eu queria já ter nascido com a vida ganha, que é o que eu queria. Não foi isso, infelizmente. Tive de virar a mulher que o pessoal fala, você é uma guerreira. Que guerreira, mano? Ninguém quer ser isso. Mas, enfim, se localiza onde você está e o que você pode fazer com a posição que você tem. Eu vejo muita gente tentando, por exemplo, diminuir moralmente. O fulano, como se o fulano fosse um nada. Não, porque ele herdou a empresa do pai. Então, ele não vale nada. Assim, ele não tem que ter vergonha de... Eu vejo gente que tem vergonha de ter herdado alguma coisa e fica inventando história de pobre. História de pobre, quem gosta é só rico. Pobre não quer ser pobre. E quando você herda algo, tem que ter gratidão pelo que o universo colocou no seu caminho. Você tem uma possibilidade a mais de transformar o mundo no sentido que você acredita, de fazer com que mais pessoas realizem seus sonhos e de fazer com que mais filhos nasçam com o privilégio de não viver de emergência, de não viver pensando o que eu vou botar na minha mesa para comer hoje. Quem vive com dívida, quem vive pensando que vai pôr na mesa para comer, não consegue nem produzir. E, às vezes, quem nasceu com mais privilégio é que vai solucionar o problema dessas pessoas. Então, se a pessoa se localizar e não ter essa coisa... Eu sou católica. O católico tem uma moralidade que ficou impregnada na gente, que é a da iluminação pelo sofrimento, que também é a lógica disso. A pessoa é boa porque sofre. Então, você falar que sofre quer dizer que você é bom. Você não é bom porque você sofre. Você não... Essa coisa assim... ele teve o mérito, ele tem mais mérito por ter feito isso, então ele merece mais. A gente não merece o mérito pelo mérito que a gente tem, a gente merece pela diferença que a gente faz na vida dos outros. Isso quem diz, aliás, é o Thomas Sowell. Você vai operar a cabeça com um médico que foi o cara mais privilegiado, mais rico do mundo, nasceu em berço de ouro, foi toda oportunidade de estudo que alguém sonhou na medicina, esse homem teve. E virou o melhor. Tem um outro que o cara nasceu sem grana, fez tudo de bolsa, fez tudo não sei o quê. Ele tá quase ali. Ele tem muito mais mérito, né? Muito mais mérito. Só que ele não opera a cabeça tão bem. Você opera a sua cabeça com quem? Não adianta. As pessoas não vão recompensar a gente pelo mérito que a gente tem. Quem vai recompensar a gente pelo mérito que a gente tem são as pessoas que a gente ama. Que vão dar uma recompensa afetiva. Isso não vai existir na sociedade. Então, assim, cada um no lugar onde está pode fazer muitas coisas, reconhecendo, em primeiro lugar, quem é. Essa coisa de eu sou não sei quem, desconstrução, é uma bobagem, sabe? Parte de onde você está para ajudar as pessoas, sem essa coisa moralista. Já tivemos aí os moralistas. Primeiro, os moralistas eram os conservadores, né? Estudei em colégio de freira, isso aí era um inferno. Agora o jovem é o moralista. Então, acho que tem que tirar o moralismo do caminho, respeitar as pessoas como elas são, ouvir as pessoas e entender que cada pessoa tem a sua própria luta e que você não vai ser o gatekeeper da inclusão de ninguém. Isso é você dizer que você está incluindo os outros, quer dizer que você está tutelando alguém. A gente tem que trabalhar para uma sociedade em que todos possam competir em pé de igualdade. Isso eu acredito demais. E isso só se vai conseguir por educação básica e liberdade financeira. Então, assim, a gente está falando de coisas, vamos dizer, você vai resolver o problema das mulheres. Começou a ser resolvido? Milênios, mulher era propriedade do homem. Começou a ser resolvido o problema da mulher quando? Quando a gente chamou os caras de machista ou quando a gente começou a ganhar dinheiro? Começou a Revolução Industrial, dinheiro entrou no bolso, bem, a coisa se ajeita.
pode não ser o jeito que a gente queria que se resolvesse, mas a independência financeira inclui muito mais gente do que muitos movimentos moralistas. Então, começar a olhar com o olhar da eficiência e do que nós podemos ganhar, em vez de deixar as pessoas numa posição de que ela tem que ser ofendida, de que ela tem que ser vítima e que ela só vai poder ser feliz e realizada quando o mundo não for mais babaca, é algo que precisa parar. Você está tocando num ponto muito importante, assim. Isso são distrações que tiram a gente do foco daquilo que a gente pode fazer para realmente impactar as outras pessoas, a sociedade, os negócios, né? E essa é, na verdade, a grande escolha que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai usar o nosso talento ou que a bagagem que nós temos civilizatória, social, econômica, para impactar, como você diz, você se localizar. E a consciência dessa localização é que vai fazer com que você tenha, vamos dizer, um impacto mais eficaz na sociedade e não perder tanto tempo com tantas distrações que, no fundo, faz com que você use um falso pretexto, praticamente, né, para poder justificar a sua existência, quando, na verdade, você devia estar exercendo o seu talento, a sua capacidade de transformar a sociedade de acordo com aqueles méritos e aqueles talentos que você recebeu. E sabendo que todo mundo tem defeito lógico, também, né? Porque lógico, hoje a gente perdeu isso da redenção, da misericórdia, a pessoa não tem conserto. Então, assim, se perdoar pelas coisas que todo mundo tem, uma coisa que tem vergonha de ser, de agir, de não sei o quê, e ser mais compreensivo com os outros, ouvir os outros. Uma coisa que eu acho que a gente precisa recuperar muito é a coisa de aproveitar bastante a nossa cultura, a arte, a música, a nossa história, a nossa literatura. Isso é algo fundamental para formar o caráter das futuras gerações, sem ter aquela coisa de ter uma régua moral sobre todos os que produzem algo. A gente tem de mergulhar na nossa cultura e compreender o nosso povo como ele é. Eu gosto muito, por exemplo, da visão do Darcy Ribeiro, porque o Darcy Ribeiro, ele nunca esconde o que ele pensa de mundo, que é uma visão de mundo mais de esquerda, ele nunca esconde o que ele pensa, o que ele imagina, mas ele não tenta ver no povo uma idealização. Ele vai ali, coleta o que é e deixa muito clara a diferença entre o que é e o que ele imagina. E a gente precisa ter a maturidade de fazer isso. O mundo não é do jeito que a gente quer, não será do jeito que a gente quer, e a gente muito provavelmente não vai moldar o mundo é que vai moldar a gente. E voltando a um ponto importante, né? Você está falando da sua crença católica. O catolicismo sempre teve uma preocupação da universalização, né? Aliás, a quebra da primeira seita agora é para todo mundo, é para os gentios e para os judeus, era para todos, né? E isso faz com que a gente trate as pessoas como se várias vezes a gente encontra essa palavra na Bíblia, as almas, né? São as almas, são as pessoas. E aí não tem sexo, classe, não tem nada. É o poder transformador, como você acabou de falar, do amor e da misericórdia, né? E que você vê que está tão divisionista que mesmo no meio cristão você vê pessoas se comportando de forma bélica, de forma a não perdoar. Às vezes as pessoas me falam assim, não, mas você perdoa tudo, você vai ficar apanhando calado. Perdoar não é permitir que aquela situação se repita. É você deixar de lado uma bagagem que não é sua por algo que outra pessoa fez. A pessoa que fez não fui eu. Problema dela, ela que se vire, ela que paga o psicólogo, né, na verdade. Mas essa questão de ver todos também com essa dimensão da espiritualidade, da alma, da grande fraternidade humana, e de saber que não são perfeitos, porque se a gente pega ali o pessoal com quem Jesus andava, era um pessoal super mal falado, e é desse pessoal mal falado que nasce uma igreja que está no mundo todo e que lida com diferenças, vamos dizer, que instituição, né? A gente tem que ter 2000 anos. Não, como Jesus dizia, né? Eu não vim para curar os perfeitos, eu vim para tratar dos doentes, ou seja, as pessoas que entendem as suas fraquezas, né? E não era moralista. O Caio Fábio, que é um pastor de quem eu gosto demais, ele tem uma fala que eu acho que
também nesse ambiente do catolicismo e do mundo evangélico, a gente precisa ouvir muito o que Jesus faria hoje com o movimento LGBT. Aí se pergunta para o Caio Fábio, ele fala assim, ele faria o que ele fez naquela época. Naquela época, tinha homossexualidade? Muita. Tinha outras coisas fora do movimento. Tinha prostituição? Nossa! Tinha sodomia, tinha pra caramba, práticas pervertidas e não sei o quê. O que Jesus fez? Não fez nada. Não era a pauta dele. Ele acolheu as pessoas que chegavam a ele buscando algo melhor. E ponto, e não perguntou de onde vinha, né? Não perguntou qual era o passado daquelas pessoas. E é algo que esse clima moralista o tempo todo tem feito as pessoas perderem completamente. Ninguém mais tem a possibilidade de redenção pelos seus erros. E assim, eu sei lidar com isso também, porque eu estou pouco me lixando para gente doida. Você sabe lidar com isso. Não, gente doida que vai se tratar. Imagina, a pessoa fez um negócio, tem que ser demitida, tem que ser isso, tem que ser aquilo, vai se tratar, entendeu? É a palmatória da humanidade agora. Mas isso é uma coisa que eu defendo, porque isso é determinante para essa geração que está crescendo agora, para a geração do meu filho. Eu fui tão atrás por causa do meu filho, foi uma coisa emocional, que ele foi ameaçado, eu comecei atrás desses grupos. Mas essa geração que está crescendo agora é uma geração que está crescendo com o peso de poder ser cancelada pelos próprios amigos. Isso a gente nunca teve. Verdade. A gente não era expulso de grupo de amigo, nem adolescente. Nunca. O Jonathan Haidt mostra que o nível de ansiedade e depressão dessa geração criada dessa forma aumentou demais. Porque do dia para a noite, ele pode ser cancelado pelos amigos. A gente não pode deixar essa geração chegar na idade adulta passando por isso, porque vão ser vidas muito doloridas, vão ser vidas em que eles não conseguem aproveitar nada, não conseguem ser quem eles são, não conseguem estabelecer laços duradouros. Então, acho que a gente tem que voltar para a cultura, para a arte, para os clássicos, para as grandes obras, os grandes escritores, as músicas e os valores. E cada um saber quais são os seus valores. Eu sei quais são os meus, que não coincidem com o de muitas pessoas. E não me importa. Me importa que ela saiba qual dela, eu saiba quais os meus, e que a gente saiba também que pode mudar ao longo do tempo. Então, eu acho que voltar à convivência sem essa coisa condenatória e sem essa busca pela pureza, que é algo impossível na espécie humana, é uma tarefa coletiva, mas também individual, né? Verdade. E reconstruir o tecido da comunidade, porque essa vida sempre existiu em comunidade, né? Seja a escola, o clube, o coreto, a igreja, existia esse espírito de comunidade que nós não temos mais e que nós precisamos reconstruir para que as pessoas sintam esse pertencimento, porque elas não podem sentir que o único pertencimento que elas têm é a rede social, que é uma rede tão frágil, como você disse, é uma relação tão frágil, que pode ser rompida a qualquer momento com cancelamento e parece que você está sendo expulso da sociedade, quando na verdade a sociedade existe, né, no âmbito, vamos dizer, da realidade, do concreto, não é no âmbito da virtualidade, né? E o afeto, né? Acho que tem essa questão com certeza. Dos afetos. A gente precisa resgatar essa ideia de que o ser humano ele não é só racionalidade, né? A gente tenta muito pensar o ser humano como racional. As nossas decisões não são racionais, nossas decisões são emocionais. Você vai comprar uma casa, você vai aceitar o emprego. Primeiro o seu coração aceita, depois sua cabeça acha uma explicação. Vem a justificativa por que você aceita. Mas não é essas coisas. Ah, mas por que você quer casar com não sei quem? Não tem um porquê. Você quer, todo mundo sabe, você quer porque você quer um negócio, você não sabe explicar. Religião, como é que a gente escolhe? Você não escolhe. Assim, eu não me lembro. Eu nasci com fé já estava ali. Depois a gente inventa uma explicação. E as pessoas têm essa dimensão de espiritualidade, de querer uma conexão com algo maior. Mesmo quem é ateu, às vezes a pessoa não acredita em Deus, em gnose, mas ela acredita na fraternidade humana. Existem várias religiões aí. Essa é uma dimensão importante das pessoas. Então, acho importante não perder que o ser humano ele tem várias dimensões, ele é falho, e que a gente precisa compreender esse momento em que a gente está vivendo
que tem muito a ver também com as redes sociais, com essa convivência forçada 24 horas por dia, para puxar as rédeas disso e botar a coisa de volta no lugar, né? Você tem esperança em relação ao futuro do Brasil e da sociedade para você e para o seu filho? Para ele eu tenho, para mim eu não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo para arrumar a Não, casa, para mim né? não sei se vai dar tempo, mas eu acho que essa loucura pela qual a gente está passando agora, essa coisa de tom muito elevado, muito alto, muito punitivista, muito moralista, muito apontador de dedo, é um tipo de bicho que come o dono, né? Porque as pessoas cansam, as pessoas vão cansando. A questão do Brasil, para mim, é que assim, eu tenho esperança de que o meu filho viva bem no Brasil pelas condições que eu posso dar para ele de crescer. Não que o Brasil dê. Ele está numa posição privilegiada sobre muitas pessoas. Então, ele automaticamente vai viver bem no Brasil sempre. É isso. Agora, quanto a um futuro para o Brasil como um país que ofereça oportunidades iguais de realização de sonhos, enquanto a gente gastar mais com o ensino superior do que com a educação básica, não vai acontecer. Enquanto gastar mais com quem é idoso do que com as crianças, não vai acontecer. Então, assim, isso aqui vai mudar agora? Não, então não vai acontecer. Então, assim, isso eu não tenho a mais mínima esperança. Enquanto não houver um esforço de investimento na infância de verdade, eu não tenho a menor, não tenho assim, a menor ilusão de que a gente reduza a corrupção. Não, e é provado, né, que o investimento na primeira infância é o melhor investimento Sim. social que existe, né? É o melhor retorno do investimento público é justamente a primeira infância, né? Todos os países nórdicos viraram o que na década de 60 eles não eram assim. Eles viraram o que viraram com primeira infância. Coreia do Sul, primeira infância. Então, assim, não adianta. Essa coisa eu não tenho esperança porque não vejo, não vislumbro num futuro próximo alguém com seriedade equacionando tudo e fazendo o orçamento assim, primeira infância, prioridade 0, isso aqui. E passar de um governo ao outro fazendo isso. Enquanto isso não acontecer, infelizmente a gente fica enxugando gelo. Mas é o nosso país, que a gente ama, que tem muitas coisas, que é a nossa raiz, que tem muitas coisas legais e que tem todos esses problemas, e que a gente consiga, pelo menos, aliviar um pouco o sofrimento desnecessário enquanto não se toma coragem de fazer uma mudança. Você, para finalizar aqui a nossa conversa, você tem esperança que esse ciclo desse radicalismo, dessa polarização, está no meio, está terminando ou ainda temos um longo caminho a percorrer? Qual é a sua impressão de estudar tanto esse assunto? O ciclo do radicalismo, eu acho que ainda vai piorar um pouco e depois melhora, porque ele precisa chegar a duas coisas, ao nível do insuportável e ao nível das pessoas entenderem que a radicalização de uma sociedade, ela é de toda a sociedade. Ela não é só de um grupo, ela não é só de outro. Não é só da política e também Não é só da política, não é só... Então, assim, essa radicalização que nós estamos tendo, nós temos jovens que chegam por meio de videogame a grupo que depois leva ele para grupo neonazista e ele fica. O Estado Islâmico recrutou mais de 40 mil jovens ocidentais pela internet. Recrutou 3.200 para morarem no califado. Então, assim, a partir do momento em que as pessoas perceberem que quem não tem princípios nem propósitos está exposto a todo tipo de vilania e maluquice hoje em dia com as redes, enquanto a gente não chega nesse ponto, não arrefece. Porque aí passa a ser uma questão não de uma facção política, nem de outra, nem só da política, passa a ser uma questão das famílias. Esse é um problema que está dentro da casa de todo mundo. Você pega esses meninos que saem atirando. O pai e a mãe não tinham ideia de um negócio desse. Às vezes a família tem, mas na maioria tem casos de gamers que eu acompanhei que foram assassinados. A pessoa que fez era gente que trabalhava numa empresa normal, ficava... A mãe e o pai não tinham ideia de que a pessoa estava passando por aquilo, a pessoa estava planejando um assassinato há 1 ano. Então, assim, são questões que elas já são mais sociais e que elas vão precisar começar a ser tratadas assim. Mas elas só começam a ser tratadas assim quando os políticos não podem mais usar para fazer a polarização. E enquanto as pessoas não rechaçarem isso,
principalmente o mainstream não rechaçar isso, ainda vai estar no caminho de piorar. Ele bate no fundo do poço uma hora, porque as pessoas vão começar a exigir que o problema delas seja visto com seriedade, que soluções sérias sejam oferecidas. E essas soluções, elas são soluções que elas vêm também das instituições, mas elas não vêm só no regramento das redes ou da política. Elas vêm de questões de orientação familiar, de saúde mental, de ter possibilidades de estudo, de horas de lazer. É nisso aí que vai ter que se concentrar. Ou seja, back to basics, né? Vamos voltar para o básico, vamos voltar para a família, fortalecer a comunidade, o senso de valor, de propósito, porque essa, sim, é o maior escudo que a gente tem contra esse fanatismo, esse radicalismo, essa polarização que vem prejudicando tanto, não só o Brasil, mas né, quase todos os países do mundo, e fazendo com que esse radicalismo acabe erodindo a confiança na democracia, nas instituições e na liberdade. Né? E o que nós precisamos é precisar desses ingredientes para poder desenvolver o nosso potencial humano no seu máximo. A gente sabe que não há como desenvolver esse grande potencial fora desse escopo da liberdade e da democracia. E da realidade, né, gente? Porque, da realidade. Da realidade. Os meninos têm que saber o que eles são. Se a criança é um Che Guevara de apartamento, o meu, por exemplo, ele sabe que ele é um revolucionário de condomínio. E pronto! E tudo bem, entendeu? Não tem esse negócio. Agora eles querem ser, eu sou cria. Não, você não é cria. Vai perguntar para o menino que é cria se é muito legal a vida de cria. Essa idealização de querer ser algo que você não é, eu acho que vamos cortar, vamos ficar na realidade, fazer os nossos negócios e pronto, entendeu? Todo mundo, a gente se aceitar mais em vez de querer moralizar todas as relações, é um princípio bom para que a gente possa melhorar as coisas. Excelente. Aceitar mais e deixar de moralizar. Muito bem, Madeleine. Um grande prazer bater esse papo com você. E espero que o lançamento do livro não tenha muita data marcada, mas repete o nome aí para que todo mundo saiba e possa comprar o seu livro assim que sair. Pela LVM Editora, a gente está acertando a data, porque vai ter lançamento em mais de uma cidade. Ele se chama Cancelando o Cancelamento. Como o identitarismo da militância tabajara ameaça a democracia. E ele tem apresentação do Cláudio Manuel, humorista, como seu Creyson, atestando que aquela é legítima militância tabajara, a que eu cito no livro. Ele tem o prefácio do Rafael de Sávico Garcia, que é doutor em Direitos Humanos, e ele tem o pós-fácio do meu querido Aldo Rebelo, que olha, foi muito gente, ele leu o livro todinho. E olha que eu e Aldo, na política, nós não concordamos em quase nada, mas eu gosto dele. Que eu acho que a vida é assim, né? Eu não gosto das pessoas porque eu concordo com as pessoas. Tem umas pessoas que eu gosto que eu não concordo com nada, mas eu gosto da pessoa. E eu acho que isso vai ser um negócio legal nesses círculos que a gente tem em torno do livro, os grupos que a gente tem de debate em WhatsApp, eu tenho Apoia-se do livro, porque tem um mundo de gente lá que não necessariamente concorda, mas as pessoas se gostam. Mas é Madeleine dando exemplo, conversando com pessoas que a gente não concorda, trazendo e admirando. Sim. É assim que a gente vai começar a curar a sociedade, não é? Aproveitando o que tem de mais bonito, que é a vida, né? E que é a vida, cada um é único, cada ser é único. Eu acho que isso é o dom divino da criação que a gente tem que admirar. É verdade. O Aristóteles falava uma frase que eu gosto muito, falava que a felicidade é a alma em sintonia com a virtude. É isso aí. Me sigam aí nas redes, @Madeleine Lasco, em todas as redes. É isso aí. Madeleine Lasco hoje aqui com a gente e aguardo você no próximo Virtu Talks. Até lá.